Pronto, eu já falei isso, já estava gravando, olha aí. Um segundo que eu já vou... A gente usava muito o Teams e agora está para esse Meeting. Boa noite, Felipe. Boa noite, Andrei. Tudo jóia? Boa noite, gente. Me confirmam, ó, todo mundo some, tá? Quando eu coloco para compartilhar. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Aparece? Sim. Maravilha. Então, primeiramente, obrigado, não só por estarem participando hoje conosco, mas por acreditar no nosso projeto, né, dar esse voto de confiança nesses anos que a gente vem trabalhando, para a gente poder atender bem o nosso cliente, trazer uma solução diferente, né, para aqueles clientes que têm a capacidade, mas ninguém acaba oferecendo. Eu sei que pode parecer meio blasé isso, mas no fundo, assim, a gente quer ganhar dinheiro com isso, obviamente, mas a gente tem uma missão muito clara, o Leandro está aqui, ele pode confirmar isso, a gente tem uma batalha diária para dar um bom atendimento, para dar uma clareza para esse cliente, para conseguir trazer uma solução que realmente faça a diferença no dia a dia, na tomada de decisão dele, tá bom? Então, agradeço vocês por isso. E hoje a ideia não é um treinamento de vendas, é uma ideia de fazer uma apresentação para vocês vocês conheçam um pouco da nossa história, conheçam como o produto, né, ou a ideia de gestão de patrimônio foi desenvolvido um pouco mais a fundo, trazer alguns destaques para vocês sobre as características, mas mais para frente a gente sempre tem mais treinamentos focados na parte de vendas, análise de perfil. Então, hoje é um treinamento rápido, sejam bem-vindos, entender um pouco dos nossos processos, tirar eventuais dúvidas, tá bom? A ideia aqui é contar um pouco da nossa história, da nossa estrutura, falar da nossa parte de gestão de patrimônio. O Nilabank, ele ficará para a próxima quinta, né, para quinta-feira, abrir um pouco do nosso processo de vendas, né, nessa questão dos 6 passos que a gente tem, daquele processo consultivo, né, ou da análise do cliente, e depois a gente discute um pouco para onde vamos, eu vou antecipar isso logo depois da nossa estrutura. Joia? Não está nessa ordem, mas aqui é só uns pontos para a gente entender o que eu quero passar para vocês hoje. Para não virar um monólogo, se tiver dúvida, levanta a mão ou dá um grito aí, porque eu não estou vendo, tá bom? Se fizer joinha, se chamar com tchau, eu não estou enxergando ninguém. Estou às cegas. Eu quero começar com vocês com a nossa Institucional 2025, que é o que a gente que a gente quer mostrar para os nossos clientes. A gente quer ser mais que gestor, a gente quer ser aquele parceiro, sabe aquele cara que está no ombro, lado a lado com o nosso cliente, principalmente nos desafios da vida? E seja um desafio empresarial, seja um desafio patrimonial, até um desafio pessoal, quando se fala na parte de gerir o patrimônio, né, na parte de cuidar da família, né, que quando a gente consegue administrar boa parte das buchas dele, ele tem mais tempo com a família, tá? Eu vou trazer um vídeo rápido para vocês, né, acho que, se não me engano, tem uns 25 minutos, mas só para vocês terem uma noção do que a gente está propondo. Esse vídeo é muito legal, que trouxe mais essa noção. Se só me avisem se está dando, o áudio está chegando aí. Tá ouvindo o áudio? Sim. Ah, então tá bom. Estamos vivendo uma era de transformação. O nosso futuro está se reinventando, mudando nossas vidas, nossas comunidades e nossas perspectivas de maneira surpreendente. A maneira como conduzimos nossos negócios, gerenciamos nosso patrimônio e fazemos investimentos está passando por mudanças profundas. Nossos objetivos e as aspirações se adaptam a um novo cenário, onde a inovação é a chave para alcançarmos a vida que desejamos. Seja viver na casa dos sonhos, explorar novas culturas, ou simplesmente sorrir ao lado das pessoas que amamos. É crucial
E saibamos como gerir essa mudança de maneira estratégica e tomar decisões bem fundamentadas em relação ao seu patrimônio, que estejam em sintonia com suas metas e com pessoas com quem você confie, é essencial para navegar nesse novo mundo. Danila, entendemos que para construir um patrimônio, você precisa de agressividade e confiança nos seus instintos. E para que você possa confiar neles, nós oferecemos um suporte completo e contínuo. Nossa abordagem integrada une expertise jurídica, precisão contábil, inovação banking e estratégias de governança para empoderar suas decisões. Uma experiência de family office ao seu alcance. Permitimos que você seja agressivo na construção do seu patrimônio, porque temos o conservadorismo necessário para proteger tudo que você conquista. Fornecemos os dados, as informações e as estratégias para transformar a sua intuição em decisões assertivas. Estamos do seu lado, guiando cada passo da sua jornada. Não importa onde suas ambições patrimoniais te levem. Tenha liberdade para construir o seu patrimônio com ousadia. E nós te acompanhamos nas adversidades com um compromisso inabalável. Criar um futuro tão ilimitado quanto a sua visão. Somos mais que gestores. Juntos, navegamos pelos desafios, lado a lado, construindo e protegendo o seu patrimônio com a confiança e segurança que você merece. A ideia desse vídeo, ele pegou muito a nossa essência mesmo de querer ser uma estrutura de gerir, apoiar o nosso cliente a gerir o patrimônio, tá? Então, a gente não é uma consultoria, a gente não é um simples modelo de, faz isso, não. A ideia é estar lado a lado com esse cliente, é estar apoiando ele, ou até, às vezes, tomar o risco de uma tomada de decisão. A gente não tem medo disso, ok? Não é aquela coisa, eu vou te dar 3 cenários e você escolhe um, e se der errado, é você que se lascou, né? Que é o que 99% das consultorias ou das estruturas que gerem o patrimônio fazem. Não. A gente assume o risco da tomada de decisão, porque se der errado, a gente vai estar ali para resolver. Então, essa é a nossa proposta, não é ser algo pontual, é acompanhar o cliente e fornecer um time, né, de experts, mas que atuam de forma integrada, para fornecer dados e inteligência para os clientes. É isso que a gente se propõe, ou essa é a nossa missão, tá bom? Perfeito. Obrigado. Um pouquinho da nossa história, essa parte é engraçada, eu venho, né, de uma experiência de private bank, alguns de vocês já sabem disso, né, eu fui executivo Itaú, HSBC, Santander, fui liberto dos bancos, né, Jesus me libertou. Em 2014, eu olhei a gente olhando para o mercado, né, eu atendia cliente private, eu sei o que é ter uma estrutura de family office, eu sei o quanto esses clientes têm acesso a dados inteligentes para a família tomar uma boa decisão. E tive um amigo, né, que ele tinha um bom patrimônio, tá? Pra vocês terem uma ideia, só de apartamentos, sabe esses... Como é que chama quando só tem lá o quarto e a sala lá, e o banheiro? Estúdio ou flat? Esses pequenininhos que Vitacom vende um monte em São Paulo. Estúdio. Só de estúdio, para vocês terem uma ideia, ele tinha quase 20. Só de estúdio, sem contar imóvel comercial, eram 60 milhões só em patrimônio. Só que ele passou por um problema, não é que ele tinha muita liquidez, ele nunca teve, ele sempre foi um cliente de imobilizar. E, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma X6, né, uma BMW X6, e chegou um momento que ele não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, com 60 milhões de patrimônio imobilizado.
Eu olhei para ele e falei assim, poxa, esse cara nunca teve um suporte private, nunca. O máximo que ele teve de liquidez foi 3, 4 milhões. E sempre eu lembro assim, poxa, então ele é um cliente private. Não é qualquer um que tem 60 milhões de patrimônio, a gente sabe disso. Né? Pra vocês terem uma ideia, menos de 1% da população brasileira tem um patrimônio superior a 5 milhões. Tá? Então, ele não é qualquer um. Ele é um cara inteligente. Né? Ele não herdou. Só que ele não teve o suporte para ajudar ele a tomar boas decisões, para detectar para ele em qual momento ele deveria vender, gerir essa liquidez, ou proteger ele de um risco jurídico, que foi o que causou esse problema para ele. Pensando nisso, a gente falou assim, poxa, por que eu não posso trazer essa solução para esse tipo de cliente? E quando a gente foi olhar, a gente achou que era pontual, e não, é o contrário. Pontual é o cliente que tem muita liquidez. O brasileiro, por natureza, ele é patrimonialista. Até porque o cliente rico de hoje em dia é o que passou por uma geração que teve Collor, que teve 10 moedas, ele passou por isso. E confiar no investimento, confiar na moeda, é difícil para ele. Então, esse é o nosso nicho de cliente. É o cara que está com 40, 45, 50 anos hoje, ele passou por tudo isso, ele sentiu na pele. E a gente olhou e falou assim, poxa, então peraí, eu não estou falando que é uma curva que é 2 clientes fora da curva. Não, eu estou falando que são 98 clientes. 2 só terão a liquidez para se estruturar ou para passar, para ter acesso a uma experiência de family office. Então, nesse sentido, a gente cria o modelo de gestão de patrimônio integrado. Vamos fornecer para esse cliente essa estrutura, essa inteligência, fornecendo todo o suporte jurídico, contábil e banking na época. Isso nasce em 2014, a gente começa a nossa operação, e a gente começou a atender, eu me especializei no HSBC em estruturas internacionais, né? Eu me especializei em operações offshore e conheci muitos bancos. Então, eu atuei com private bankings americanos, suíços, e nesse meio do caminho eu conheci a família Rothschild, né? Para quem não conhece, o Rothschild é para a Europa o que os Rockefeller foram para os Estados Unidos. Tá bom? A família, depois você joga no Google, existe até uma teoria de conspiração que eles dominam o mundo, tá? Ok. Eu tive muito contato com a família franco-suíça, então a baronesa, né, que é a baronesa de Rothschild, ela é a dona, né, do banco Edmund Rothschild, que é o banco mais antigo. Eu tive um contato com ela, apresentei, e num bate-papo apresentei esse projeto, eles se interessaram por esse projeto, e a gente assina um contrato com a família Rothschild. Ajudou a gente a vender, que é uma maravilha, né? Porque tinha uns clientes que jogavam Rothschild no Google, pelo amor de Deus. Nossa, vocês têm contrato, vocês representam o Rothschild aqui, e a gente começa a ampliar, e era um contrato, para vocês terem uma ideia, de $500 mil. Só que eu tinha uma missão de alcançar um número bem alto. Só que como toda operação milenar, né, toda operação grande, para quem já andou de navio aqui, né, nesses navios gigantes, sabe o quão difícil é para ele fazer o contorno, né? Ele demora a fazer uma curva, porque ele é muito grande. E a nossa experiência com eles, imagina que para eu pedir uma autorização de uma campanha, eu mandava um e-mail para a sucursal de Portugal, a sucursal de Portugal mandava para Luxemburgo, Luxemburgo mandava para a Suíça. Para algo que eu quisesse fazer no mesmo dia, esquece. Era 3 dias para Portugal receber e me dar o ok, mais uma semana para Luxemburgo dar o ok, mais uma outra semana para a Suíça dar o ok. E depois, na volta, era o mesmo caminho. Isso engessou muito a nossa operação, e a gente começou a perder a ideia de independência, né? Porque todo o nosso cliente, todos os nossos clientes, eu tinha que direcionar, quando eu falava de estrutura fora do Brasil, eu tinha que levar para o Rothschild. Isso começou a gerar uma insatisfação, e a gente descobriu que às vezes o dinheiro, ele é importante, né? Puta, 500 milhões de reais não é uma cifra qualquer, só que ele tinha um custo muito alto, e a gente começou a ver que o nosso projeto era muito superior a isso. Então a gente, no mesmo ano, tá, em quase 10 meses de operação, a gente rompe com a Rothschild, e nasce, né, de forma muito rápida, um rebranding, a NPR. Por que ENP? Eu era mais novo, né? Não tão novo, mas por arrogância eu assumo, Edrei Nunes Pierre, tá bom? E tinha o BNP, Paribas, essas coisas não tinha na hora de colocar o nome, ENP Rothschild ficou bonito e foi assim, tá bom? Então, o que muita gente pergunta, o que significa ENP? Edrei Nunes Pierre. A gente faz um rebrand muito rápido para NPR, né, para relembrar ao logo da Rothschild,
mas sempre com foco e voltamos para o slogan de independência, né? Vamos ser independentes, não vamos ficar vinculados a nenhum tipo de banco, de operação que tire essa liberdade de gerir o patrimônio do cliente. Lembrando que no Brasil a gente não faz investimentos, só fora do Brasil, isso a gente sempre fez através de estruturas, mas no Brasil a gente nunca fez. Então, para voltar com essa independência, né? O nome Nila, por que Nila, né? A ideia da gestão de patrimônio, ela se encaixa muito no que a gente chama, deixa eu só ver se não acusa ninguém que está querendo entrar, né? Ela remete muito à ideia de Oceano Azul, né? A gente tem um livro, né? A Estratégia do Oceano Azul, e Nila, do sânscrito, né? Do indiano antigo, ele quer dizer Oceano Azul, ou Azul Anil, ou quer dizer prosperidade. Tá? Isso que significa Nila. É um nome feminino, é um nome leve, então a gente nasce com essa ideia de trazer, né, de nadar nesse oceano azul, que até então, ali em 2021, a gente queria trazer essa ideia de gestão integrada. De 14 até 2020, a gente apanha com o modelo, tá? A gente teve muita dificuldade, a gente teve muito problema de operação, porque a gente estava entendendo, ver como é que entrega hoje já é difícil, né, Leandro? Imagina lá na época quando a gente estava querendo criar esse modelo e criar do zero, porque não tinha nenhuma empresa que desenvolveu isso que a gente pudesse espelhar. Então, quando a gente, em 2020, encontra o modelo ideal, essa entrega, esse complemento, a gente faz o rebrand para realmente trazer essa solução. Acho que tem alguém querendo entrar, um segundo. Eu já volto aqui, deixa eu só ver aqui. Só mandei umas palminhas aí pra você, mano. Oi? Eu mandei uma palminha assim. Oh, ainda aparece para vocês? Não, acho que tá. Não, agora eu saí. Peraí, agora que eu não apareço para ninguém. Assim. Não, que ele vai me acusando. Eu já falei com o TI, eu tô chorando para voltar pro Teams. Mari, depois você corta isso do vídeo, por favor. Ok? Aparece agora? Parece. Ah, ok. Então, em 2021, a gente faz o rebrand para Nila, né, que é o nome que a gente vai manter até o fim. Em 2022, o Nila Bank, só voltando, né, o projeto Nila Bank nasce entre 20 e 21, tá? Né, com a ideia da gente tentar, eu vou explicar isso na quinta-feira, mas nesse intervalo aqui, nasce, né, quando a gente começa a bater lá nas Bahamas para ver se eles deixam a gente criar o projeto. Em 2022, olhando para o IPO em 2030, nós transformamos a Nila em SA. Não adianta a gente vender governança para os nossos clientes e a gente não ter, tá? Eu tenho que passar pelo sofrimento de reunião de conselho para mostrar para os nossos clientes o que é uma reunião de conselho, sofrer nesse sentido. Então, a Nila é uma SA com governança corporativa, conselho de administração, conselho consultivo, né, um monte de tiozinho dando opinião. E por todo esse processo, nós estamos em fase de pré-auditoria, né? Então, é uma empresa que vem para preparar a empresa para a gente ser auditada, para a gente lançar o nosso projeto também, que alguns de vocês já sabem, que é o projeto IPO Ascensão Nila o ano que vem, tá? Eu dei spoiler só para alguns, mas vou deixar o mistério para vocês. E o IPO em 2030, a gente estima chegar num IPO, se a gente bater pelo menos 50% só da meta que a gente desenha, é um IPO próximo de 2 bi, tá bom? Que aí vai gerar um pouco também de receita para todo mundo que for, todos os acionistas que estiverem lá. E o IPO, ele tem uma grande estratégia que a gente quer ampliar mesmo as nossas soluções e trazer uma operacionalidade, um pouco mais de tecnologia, investindo nisso, para atender mais clientes, tá? Vocês vão ver os nossos tickets mínimos, mas conseguir trazer isso para mais soluções e ser quase um processo educacional para quase toda, ou pelo menos para a grande maioria dos brasileiros. A nossa estrutura é dividida em duas grandes operações, e são distintas, tá? Não esqueçam disso.
A gestão de patrimônio no Brasil é independente do Nilabank. O Nilabank, inclusive, tem é quase varejo. E a gestão de patrimônio, não. Tá? O nosso foco é muito claro. Agora que está médicos, mas é profissionais da saúde, tá? E o empresário, isso é inegociável. Andrei, executivo, não. Tem que ser empresário, porque executivo a gente já tentou atender naquela fase que a gente apanhou de 14 a 20, e como a dinâmica patrimonial dele não é como é do empresário, é mais simples, ele não vê valor. Então, se ele não vê valor, ele sente que é caro. Porque, de novo, caro é tudo aquilo que não atende à nossa expectativa. Caro não é preço, é superar ou atender a expectativa, ok? Então, são estruturas distintas, operações distintas, uma independente da outra. Pode ter só clientes no Nilabank, aí no Nilabank pode ser todo mundo, qualquer um. Lembra, o porteiro do meu prédio tem um Nila Savings. Eu gosto de falar isso muito, porque mostrar que, às vezes, não subestimando, mas é uma pessoa simples, mas tem a capacidade de ter inteligência de pensar em acumular seu patrimônio já, tá bom? Então, são operações distintas, que eu gosto de ressaltar, porque às vezes, poxa, então o Nilabank só quem tem gestão de patrimônio? Não. O Nilabank é qualquer um, qualquer pessoa que vocês queiram ofertar essa solução. Joia? O que é a nossa proposta de gestão de patrimônio? Chamou? Alguém chamou, não, né? Não, ninguém chamou, mas já que você deu uma paradinha, eu vou comentar que chegou o resultado da minha Nilabank ontem, abri uma conta. Finalmente, Andrei. Boa. Finalmente. Hã? Finalmente, segue aí. Queria atrapalhar, não, só comentar. Qual que é a nossa ideia, né? A gente quer criar uma experiência de family office para clientes médicos e empresários que possuem aquele desafio que o meu cliente tinha. Ele tem um alto patrimônio, mas está imobilizado. E por ele ter uma baixa liquidez, o mercado financeiro não atende ele como um private, ok? E, de novo, eu vou trazer depois, a gente vai ter um treinamento do que é um private banking e do que é um family office, tá? Eu vou trazer as soluções que eu tinha, né, na época do Itaú, do HSBC, um family office que eu atendi, que é algo muito distante do que o mercado hoje vende. Tá? Então, eu tenho, inclusive, a história de como surgiu. Esse treinamento está pronto, provavelmente a gente faça isso no final de janeiro, né? Na segunda quinzena, mas é a história do Private Services e de Family Offices. Como é que surge? Gente, isso é milenar, tá? É da época dos Templários lá, da Guerra Santa, surgiu a parte de Private Service. Só que o mercado hoje tem um monte de gente falando que é Family Office, isso e aquilo, mas não existe Family Office que atende mais de uma família. Family Office é uma única família. Quem atende mais de uma família, multifamily office. E eles são independentes. Eu sou um escritório XP, eu tenho family office, ou multifamily office. Não é. Se está vinculado a uma bandeira, esquece. Você não é mais family office, você nunca foi. Tá bom? Isso eu bato muito nessa tecla, já briguei com um monte de gente, mas, modéstia à parte, vivi isso, eu sei o que é isso, então, e requer muita liquidez para um cliente acessar isso. Então, e a nossa proposta é criar essa experiência, por isso que nós não somos family offices, nós não somos multifamily office, nós somos uma estrutura de gestão de patrimônio integrado. Tenham isso muito em mente, tá? A gente recria ou traz uma experiência de family office para dar para esse cliente o que ele teria, tá? O que ele seria se tivesse essa ultra liquidez. Tá bom? Então, é chegar para esse cliente, ofertar para esse cliente esse atendimento private, exclusivo, coisa que o mercado não atende. Lembra, nossa estratégia é Oceano Azul. Esse cliente está abandonado. O mercado às vezes nem sabe que ele existe. E acontece muito isso, às vezes a gente vai visitar um cliente, para as meninas que trabalham com seguro, principalmente para quem é de seguro, né, é o cliente ideal, às vezes a gente vai visitar aquele cliente, poxa, um prédio de 5 andares, 200 funcionários, uma Porsche, uma Mercedes na porta, mora no melhor endereço da cidade, mas ele não tem R$1 milhão para investir. Porque todo o capital que ele tem está investido na empresa. E ele não está errado, tá? É aí que entra a nossa liberdade. O nosso cliente ele tem que reinvestir no negócio dele sim. De novo, um ponto que eu defendo muito. Nada dá mais dinheiro que o nosso negócio. Só conheço 2 tiozinhos que ficaram ricos investindo em ações. Só tem esses 2, o Warren Buffett e o Barça aqui no Brasil. E demoraram 50 anos para isso. Eu não tenho essa paciência.
Então, se a gente quer ficar, se o nosso cliente quer desenvolver um bom patrimônio, quer ficar rico, é empreendedorismo. Aí você pega Amazon, Tesla, Facebook, é tudo empreendedorismo. É tudo o cara que colocou a cara, arriscou patrimônio para construir um negócio. É esse cliente que a gente quer dar suporte, que a gente quer dar inteligência, que a gente quer dar dados para ele tomar uma boa decisão. Por isso que o nosso modelo é assinatura. Não é um trabalho de estruturar patrimônio e sair correndo. Não. A gente vai fornecer dados e inteligência para ele ter tranquilidade e confiar nos instintos dele. Joia? Alguma dúvida aqui? Por enquanto, não. Tá Não, bom? não, tudo tranquilo. E o segredo da nossa, né, a palavra que eu vou, inclusive, tatuar, mas eu vou arranjar uma língua legal para colocar isso, é integrado. O Leandro está aqui, o Leandro é o nosso diretor de Wealth Planning, ele que coordena o time, tá? De diretor de Wealth Planning com o nome Leandro, é o mais bonito que a gente tem, e ele sabe desse desafio, que é a gente conseguir integrar o time. É fazer o nosso especialista em governança, é fazer o nosso especialista, às vezes um societário, um sucessório, é o nosso contador fiscal, está alinhado, né, está integrado para ajudar o nosso cliente a tomar uma boa decisão. Esse é o nosso grande desafio, ok? Qual que é a nossa proposta, então, quando a gente olha para o mercado? O que a gente faz de diferente? Essa tabela, ela deixa muito claro, né, que a gente é uma união de escritório de advocacia, banco de investimento, um pouquinho de assessoria e de escritório de contabilidade. É essa a integração. A gente une todos esses players que estão no mercado financeiro com a ideia, né, de fornecer uma solução, de fornecer um atendimento. Cada um no seu nicho, a gente entrega tudo de forma, de novo, integrada. Tudo one-stop shop. O cliente ele vai ter assessoria né, jurídica, ele vai ter assessoria contábil, ele vai ter o suporte de banco de investimento, que é negociar dívida, estruturar patrimônio, e tem aqui a parte, né, que acaba entrando um pouco do escritório de advocacia, que é a parte de governança, e também no banco de investimentos. É ensinar o cliente a estruturar a empresa, né, quando eu falo de governança corporativa, estruturar a empresa para que ela ande sozinha, criar regras para ele ter tranquilidade, e a governança familiar. Hoje vender holding está na moda, todo mundo, você abre o Instagram, tem lá um advogado ensinando outros advogados a ganhar dinheiro vendendo holding. Vocês vão cansar de ver cliente com 5, 6, 10 holdings, e só porque só vendeu a holding. E o mais importante é como a família, né, a cultura, governança é uma mistura de jurídico com cultura, isso é governança. Né? E a gente entrega os dois, o jurídico suficiente para criar as regras dentro da lei e a cultura, tá? De ensinar a família a gerir esse patrimônio com harmonia, porque eu já vi cada pau, né? Joga todo mundo dentro de uma holding, ninguém ensina, né? Ninguém faz um summit, uma reunião para todo mundo ter as regras ali, e aí é quebra-pau, porque todo mundo acha que é dono, e até genro, nora, cunhado aparece dando palpite. Joia? Então, dentro da nossa proposta de valor, a gente quer entregar a experiência de Family Office, mas uma grande diferença de um Family Office. Vocês vão ver isso no nosso treinamento de Family Office. Family Office, ele atua nos níveis estratégicos e táticos. O que quer dizer? Ele ajuda a família a ter a visão, a desenhar o plano de onde aquela família quer chegar, de acordo com a cultura. Tático, ele contrata alguém, como se fosse o gerente, né? O tático é o nível gerencial. Ele contrata terceiros e acompanha esse trabalho de terceiros. E o operacional são esses terceiros, que não têm, às vezes, a cultura desse Family Office, que não tem a expertise. Nós não. Nós vamos de ponta a ponta na atuação da gestão do patrimônio. Eu não só atuo no estratégico, no tático, como a gente faz a entrega operacional. A holding que o time do Leandro desenha, por exemplo, a gente entrega com a parte contábil pronta, tudo bonitinho, dentro do pacote. O cliente não sente isso, ele vê de ponta a ponta a eficiência. E se a gente fez errado, a gente vai descobrir, porque ali na frente, o problema que vai ter, a gente vai ter que resolver. Não é aquela coisa que o cara desenhou a estrutura e não é ele quem resolve. Que o cliente vai ter que contratar uma outra empresa, ou às vezes contratar ele de novo e pagar de novo. Então, nosso papel é muito importante isso, tá? Quando eu falar assim, mas eu tenho Family Office. Então, você fala assim, ok, então seu Family Office atua no estratégico e tático.
Eu posso ser o operacional. Nós temos, né, nós somos operacionais de alguns family offices, porque a gente tem a cultura deles, a noção de visão de longo prazo. Dinâmica patrimonial, isso é muito importante, porque a gente define que existem 3 tipos de patrimônio, tá? Tem um autor muito famoso, Pierre Drey, que definiu isso, mas essa visão holística ajuda muito a gente separar o patrimônio do cliente e gerenciar ele com clareza e com metas. É o patrimônio empresarial, o pessoal e o familiar. Acreditem, eles são distintos. E cada um tem uma estratégia, cada um tem uma forma de ser gerenciado, tá? O empresarial, fato, é a empresa. O pessoal, vocês vão pegar, às vezes, a segunda geração, por exemplo, né? São os filhos administrando essa empresa. Ele tem outras ideias de investir, então ele investe de forma pessoal, ele tem essas estratégias de, sei lá, ele gosta de comprar imóveis pequenos. E tem a família, que é o patrimônio da família, que não pode interferir, né? Às vezes ele não tem autonomia para investir da forma como ele investe no pessoal. Então ele adquire patrimônio pessoal, que é separado da família. A questão da harmonia, né? De novo, a palavra integração, né? Ou integrado, que é a montagem da estrutura, né? Com vários profissionais olhando de forma simultânea. E com 3 focos: proteção, governança e criar essa experiência de family office. Ser um sistema de aconselhamento no processo decisório do cliente. É o que vocês viram lá no vídeo. A gente quer fornecer dados, inteligência, para que ele tome a decisão, para que ele acredite nos instintos dele. Que é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, né? Imagina quantas vezes a gente foi tomar uma decisão difícil e a gente não tinha ninguém para consultar, alguém com experiência, alguém que já passou por aquilo. Hoje, principalmente, os clientes não contam mais só com essa parte, né, de jurídico, contábil, banking. Nós temos um terapeuta de performance que ajuda esse cliente a analisar como é que ele toma as decisões, quais são as influências, quais são as... É um terapeuta mesmo, né, só que focado na performance do cliente. Inclusive, nós temos acesso a isso também. E agora temos o head de estratégias empresariais, que é o professor José Carlos, foi CEO de 2 SAs gigantescas, ele é presidente do nosso conselho, né, do conselho da Nila. Hoje ele atua como um conselheiro para esses empresários. E livre, tá? Então, às vezes uma dúvida empresarial, um caminho, poxa, faz sentido eu reduzir aqui esse custo? Faz sentido eu pensar dessa forma? Às vezes uma decisão empresarial, ele ter essa pessoa experiente, e aí ele pode acessar também outros empresários, outros executivos aqui, né, dentro do nosso conselho para apoiar, tá? Então, é criar essa estrutura de dados de inteligência e de suporte multidisciplinar para dar esse apoio para ele. Joia? Então, um ponto diferente que a gente quer atender... Perdoa, gente, vocês estão ouvindo barulho aí que eu estou de casa, tá? Quer fornecer... o que o mercado financeiro só oferece? A gestão de liquidez, que é apoiar o cliente só no fruto, né? A rentabilidade, o investimento dele é o fruto do trabalho. A gente quer apoiar ele, né? Eu uso muito essa questão eu sou criado no interior, atuar ele no processo de arar a terra. A gente quer ajudar ele a plantar o fruto, não só a colher. Então, a gente quer estar ali, ombro a ombro com ele, na construção do patrimônio, ajudando ele a tomar decisões. Não só a decisão de investimento, mas a decisão de ele amplia, ele reduz custo, o que ele pode fazer, qual o risco patrimonial ele tem. É fornecer isso para ele, ok? É ser um cérebro junto com ele, com essa visão holística. Porque, de novo, a gente volta lá naquele ponto. A única pessoa que tem a visão total do patrimônio, quando a gente olha para o cliente hoje, para o mercado atual, é o cliente empresário, é o cliente médico. O advogado dele não tem, o contador dele não tem, o gerente dele do banco não tem, o assessor de investimentos não tem. Todo mundo dá opinião de forma individual, olhando para o seu lado e olhando só um fragmento do patrimônio. A gente não. A gente se eleva ao mesmo nível holístico ou de visão que ele tem do patrimônio, entendendo o macro. E aí sim, dando uma opção ou dando um palpite assertivo, porque eu estou olhando a mesma visão que ele tem, a visão macro. Joia? Quando eu falo de gestão de patrimônio, nós somos divididos em 2 clientes, né, ou 2 nichos de clientes. O Blue Ocean, que é focado em empresários.
Quais são as regras, né, para esse, ou as características do Blue Ocean? Primeiro, o empresário ele tem que ter um patrimônio total a partir de 10 milhões, ok? Ah, Edrei, por que 10 milhões? É um número mágico? Não. Nós já tivemos muito, né, naquela fase do aprendizado, né, de apanhar que nem cão sem dono, a gente teve clientes com patrimônio menor e, de novo, né, ele não viu valor. A dinâmica patrimonial dele não era complexa o suficiente para ele entender o nosso trabalho. Então, a gente foi testando isso, foi buscando esse alinhamento com o cliente e descobrimos que todos os clientes que tinham patrimônio acima de 10 milhões entendiam ou valorizavam a nossa entrega e tinham a dinâmica suficiente para a gente ajudar ele a resolver. Ok? Como é que é um processo de cobrança? É uma tabela patrimonial, de acordo com o tamanho do patrimônio. A gente foi entendendo, né, precificando, de acordo com o patrimônio, qual que era o custeio daquele cliente, em cima de comissionamento, em cima de custo jurídico, contábil, banking, e foi desenhando isso, e temos a tabela que ela é hoje. Ela é fixa, ela não varia, né, só tem a correção anual, mas é uma tabela para facilitar, e até a título de transparência para o cliente poder olhar também. O que a gente busca de entregar, não só de novo, né, não só de estratégico, tático e operacional, dentro do jurídico, dar o suporte tributário, societário, sucessório e civil, tá? É essa estrutura, de novo, né, não só pontual, estratégico, tático e operacional, é entregar esse processo em última linha para ele. A contabilidade é a mesma, né, ter uma visão gerencial, ter a contabilidade fiscal e hoje em dia tem a contabilidade estratégica. Na parte de banking, né, se a gente não faz os investimentos, o que a gente ajuda ele a estruturar, negociar e até mesmo levantar uma dívida? E, lógico, com estratégia de finanças também, né? Ajudar ele a organizar, trazer uma ideia de fluxo de caixa, operacionalizar a empresa dele. E na governança, familiar e corporativa. Né? E sem contar os dois itens que todo mundo tem, que é o head de estratégias, que é o conselheiro, e o head de performance, que é o nosso terapeuta para os clientes. Todos os clientes têm isso no pacote, de forma livre, para ele poder usar quando ele bem precisar. Joia? Aqui está a tabela patrimonial. Então, Edrei, por que você acabou de falar que é só os clientes a partir de 10 milhões, mas você tem uma tabela de 5 a 10? Porque a gente tem um caso de um cliente que ele tem uma dinâmica patrimonial, né? Ele tem uma complexidade, mas foi fora da curva. Assim como esse cliente abaixo de 10, assim como esse cliente acima de 500 milhões. Por quê? Tivemos dois casos. Primeiro esse, ele tinha um patrimônio de quase 10 milhões, tinha um patrimônio de 9 milhões e pouquinho. Fez sentido, só que não fazia sentido cobrar o que um cliente acima de 10 milhões. Então, a gente criou essa tabela para atender esse cliente, ok? E o cliente acima de 500 milhões... nós colocamos porque tivemos um cliente que o consultor falou assim, ele tem uns 150 milhões, né? A nossa tabela vinha só até aqui, ó. Só até os 40, até os 250 milhões. Eu falei, esse cliente tem uns 150, 200 milhões de patrimônio. Ok, começamos a mapear o patrimônio do cliente, cada vez, né, que a gente brinca, né, cada machadada que dava, saía 50 batata. Quando a gente foi olhar, quando a gente terminou o mapeamento, normalmente a gente pede 90 dias para mapear o patrimônio do cliente, né? Depois do contrato assinado. A gente mapeia ele na prévia da reunião, mas depois a gente aprofunda, lógico. E quando a gente, nessa época, não tinha, inclusive, esse processo de 6 reuniões, né? Era uma venda mais rápida. Quando a gente mapeou e já tinha precificado o cliente aqui, esse cliente, ele tinha mais de 1 bilhão em patrimônio. Só de terreno, sabe terreno, terra, né, fechado, cercado com cerca, não tinha nada construído, era mais de 100, só de terreno, sem contar os imóveis. Ele estava tomando 3 processos, porque ele comprou, um dos processos, ele comprou tipo 5 apartamentos da mesma construtora, e fazia 2 anos que ele não transferia, ficou pronto, a construtora entregou, e ele não levava para o nome dele, porque ele tinha alguns problemas jurídicos, tributários. Então, por isso que a gente tem essa tabela. Nossa média hoje são os 16 mil, mas tem uma grande parcela de clientes no 25, já tivemos alguns clientes de 40, e tivemos um cliente de 100 também, temos, né, que fazem esse acompanhamento aí. Joia? Alguma dúvida aqui? E aqui é o comissionamento para vocês terem uma... Depois vocês vão receber esse material, tá? Esse PDF vai para vocês.
Então, aqui é só uma tabela para vocês terem uma noção de como é mensal, tá? Isso aqui também é mensal, para facilitar. O outro ponto, vocês já notam aqui, o Nila Doctor já é desenhado para profissionais da saúde. Qual que é a grande diferença dele para o Blue Ocean? Ele não tem parâmetro de entrada, ele não é uma tabela patrimonial, é uma tabela de serviços conforme a necessidade do médico. Lembra, o foco é o mesmo, a estratégia é a mesma, né? Criar essa experiência de family office para dar suporte, inteligência, mas aqui a gente usa outras ferramentas. Para quem conversou comigo, sabe que eu conto a história da nota ruim lá da pesquisa. Então, para o médico, a gente fornece todo o financeiro, controladoria, pagadoria, obrigações fiscais, legais, RH, planejamento financeiro, negociação e tudo. Era para a Karina estar aqui, mas é ela quem controla a parte do Nila Doctors, fornecendo toda essa estrutura. Toda a contabilidade aí é o básico, a gente faz toda a contabilidade gerencial, fiscal e estratégica. Nós temos o sistema de proteção patrimonial para ele, né, que é fornecer esses honorários advocatícios, né, ou fornecer essa defesa em caso de um processo por erro médico, com essa como é que chama? Com essa apólice, né, de $500 mil, $500 mil reais, perdão, por indenização. E a questão de proteção em redes sociais também, que isso é bem legal. E para o plano Wealth, né, que é aquele cliente médico que já é mais complexo, né, ele requer um pouco mais de atendimento, ele tem governança. O cliente o Classic e o Premium, ele não tem a governança, tá bom? Vocês vão ver isso agora. Então, nós temos o Classic, que é aquele médico que é de entrada, que se ele somar o que ele paga de planejamento, de contabilidade, de suporte para pagadoria, de seguro de responsabilidade por erro médico, quando ele soma tudo isso, agregando o valor de ter um time gerenciando o patrimônio dele, os R$5 mil não é caro, tá? Ele se paga, ele vê uma vantagem ali, porque a gente vai, de novo, ajudar ele a tomar boas decisões, e a gente sabe que o médico, o foco dele é saúde, então ele está ali desenhado para, não é financeiro, né? Senão ele tinha ido fazer qualquer outra coisa e não na saúde. O Premium já é aquele médico que já tem um pouco mais de dinâmica patrimonial, né? Ele já tem um patrimônio um pouco maior, então ele tem todos os serviços que tem no Classic e soma ainda departamento pessoal, que é aquele médico que já tem uma clínica, ele já tem uma consultoria jurídica, né? Ele já tem um honorário mensal ali, que ele tem um número de honorários jurídicos que ele pode utilizar sem custos, ele tem orientação jurídica sobre publicidade médica, ele tem consultoria tributária, consultoria sucessória, dentro dos limites, tem análise, né, se faz sentido ele ter uma holding ou não, a pagadoria especializada, serviços de recuperação. O que acontece? Sabe ele tem aquela clínica, sei lá, clínica que parcela, clínica, principalmente essas clínicas de beleza, né, cirurgia plástica ou de limpeza de pele, essas coisas. Às vezes o cliente foi lá, deu 10 cheques, que ainda existe, né, 10 cheques ou 10 boletos, e não pagou. O médico não pode cobrar, tá? Ele não pode protestar essas coisas. Então, o que a gente faz? Nós temos esse serviço exclusivo para ele, que a gente cobra o cliente para ele. Então, ele tem essa segurança. Acompanhamento de convenção, às vezes mudou alguma coisa na legislação ou na autuação. Puxa, a Anvisa caiu aqui, meu Deus do céu, vai me aplicar uma multa. Tem time para dar suporte e ajudar ele, tá? Interface também, né, para fazer reembolso com operadoras de planos de saúde, a famosa glosa. Sabiam que médico perde quase 20% da receita porque ele perde o prazo de mandar o reembolso, de mandar as notas que o plano exige? É bem interessante isso. E renegociação de dívidas também para apoiar, porque médico adora ter uma dívida. O Wealth é tudo que tem, né, no Premium e no Classic, só que aí entra como se ele fosse um cliente Blue Ocean. Contabilidade, jurídico completo, aqui o contencioso, né? A parte de constituição, tudo que ele tem, imagina, todo esse suporte financeiro, ele engloba como se ele fosse um cliente. Só não está envolvido aqui o criminal. De resto, ele tem todo esse suporte. Joia? Alguma dúvida aqui? Por enquanto não, só médicos, dentista não entra. Sim. Desculpa, eu falo médico, não é por força do hábito. A gente mudou, né, uma questão de ser médico e ampliou para profissionais da saúde.
tá? Porque quando a gente desenhou isso, aí era um ponto que eu brincava muito, eu sei que isso vai ficar gravado, isso pode ser usado contra mim, mas até poucos anos atrás, né, dentista, dificilmente você via dentista rico, né? Eu brinco que dentista só era rico nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, conheci alguns que, coitados, viu? Ralavam. Mas depois que o dentista começou a fazer a estética dentária, começou a fazer aplicação de botox, teve um monte aí que ficou muito rico. Então a gente ampliou, como tem inclusive, por exemplo, biomédicos, né, que não são CRM, mas também fornecem, então tem muito patrimônio. Então agora a gente ampliou para profissionais da saúde, tá? Não é exclusivo só para médico. Um evento muito legal que tem, que é o evento de prospecção focado para os profissionais de saúde. São eventos que a gente cria, e aqui, quando a gente fala de prospecção, né, a gente, pelo menos a grande maioria de nós, sabe o quanto é difícil a gente ir para uma reunião fria e ter aquele quebra-gelo, né, sabe, descobrir se o cara é brincalhão ou não, que esporte ele gosta de fabricar, de praticar, a gente fica mapeando dentro do escritório do cliente para ver se ele, né, se a gente consegue pescar alguma coisa para criar aquela empatia, aquela técnica de venda mais antiga que anda para frente. Esse evento, ele tem o intuito de quebrar isso. Então, é um evento para a gente ter essa construção do trust model com o cliente, tá? De iniciar esse relacionamento de forma leve. E por uma experiência, né, falou que vai ter jantar e vinho, pode ter certeza que o médico vai. Se não for pro dia de plantão dele. Então, a gente criou esse evento para vocês justamente conseguirem, através ou de um café da manhã ou de um jantar, iniciar esse relacionamento com o cliente de forma leve. O objetivo desse evento não é vender, é proibido. A gente fala de 10 a 15 minutos do que é a nossa proposta, do que a gente, muito mais nesse speech, só que focado no profissional de saúde, né? Como é que a gente chega nesse produto, a nossa missão, e dali em diante é um jantar para trocar ideia, conversar, trocar experiências, tá bom? O que a gente descobriu? Ou um café da manhã ou um jantar, almoço não funciona, porque todo mundo tem que sair correndo, então vai ou um café da manhã que ele vai com tranquilidade, ou um jantar também que ele vai com tranquilidade para poder ter tempo de conversar. Por que o máximo de 25 prospects? Porque de início a gente fazia, ou fez, né, para 50 médicos. O que acontecia? Era um evento muito grande. Você, como sendo o profissional que está ali, né, a pessoa responsável pelo evento, esqueci o nome, vamos dizer assim, você não conseguia falar com todo mundo. Hã? O anfitrião. Boa, obrigado. Às vezes dá o apagão. Você ali como anfitrião, você não consegue numa noite abordar 50 pessoas. Não de forma profunda. Com 25 ou até 25, você consegue às vezes colocar uma única mesa, sentar ali no meio e entender, conversar. As pessoas vão te procurar. Então, tudo isso a gente entendeu. Poxa, 25 pessoas é um número mágico. Você consegue circular e conversar com essas pessoas, a ponto de criar aquela empatia. Ela já te viu, você viu o rosto, ela já vai estar ali com um pouco de vinho na cabeça, você vai saber se ela é brincalhona, se ela é séria, o que ela é. Então, a ideia é criar um evento intimista para que seja possível você ter contato com todos. Ok? Budget. O budget automático de R$150 por pessoa. Dá para encontrar às vezes, mas na grande maioria não. Então, você pode ter valores diferenciados, mas daí, poxa, eu encontrei um restaurante aqui, que ele faz lá a entrada, o prato principal e uma sobremesa, e um vinho, e ficou R$210. Quer dizer que a gente não consegue fazer? Claro que não, a gente consegue, só que aí eu preciso mandar para aprovação. Aí tem um time aqui que é especialista nisso, tá? Um ponto importante, o que a gente precisa? Sempre de 3 orçamentos com locais diferentes, tá bom? Poxa, André, então fui aqui, visitei 3 restaurantes, pede para eles te mandarem um orçamento com o nome, inclusive o celular e o e-mail de quem é o responsável. O time, você escolhe 3 e o time aqui vai decidir, ele vai escolher isso para você. Você não faz nada. Você não se preocupa com pagar, com negociar. Todo mundo aqui, sua única preocupação é o dia, o local, chegar lá e apresentar. A gente só vai te avisar. Escolhemos tal dia, ficou tal horário, né, e ficou tal restaurante. Ponto. E a gente só pede um tempo médio de até 35 dias. Como tem alguns com frequência que faz, às vezes o time não consegue atender. 35 dias é o prazo ideal. Você pode até fechar a data do evento. Então, hoje é dia
10, então a gente sabe que dia 15 de janeiro, a partir do dia 15, você consegue definir uma data. Então, vou escolher dia 18. Pode escolher dia 18 com tranquilidade, reservar, já fechar pede o convite para o nosso time de marketing, ele faz a imagem lá, chama Vinho e Patrimônio, é uma conversa descontraída, até um conventinho bonitinho, tem lá o RSVP, você controla, você vai recebendo toda a lista de todo mundo que vai entrando. Joia? Alguma dúvida aqui? Não. De novo, gente, isso daqui é um onboarding, tá? Então, a gente vai aprofundar cada item desse depois nos próximos treinamentos. Como é que é o nosso processo de vendas quando a gente fala de gestão de patrimônio, ok? É o nosso processo de 6 passos. Ou a construção de relacionamento e análise mútua, ok? É aquele processo que a gente, para o cliente entender que não é, ele não está ele avaliando a gente também está avaliando ele. Será que ele tem a capacidade, o conhecimento? E a gente, nesse caso, né, no caso do conhecimento, se ele tiver a capacidade e o patrimônio, a gente vai para a parte educacional, a gente ensina ele a nos utilizar. Isso ajudou muito a gente a ter um processo de ter uma venda qualitativa e um processo de retenção. Quando a gente instaurou o processo de 6 passos, o nosso nível de cancelamentos, ele despencou. Para não falar que ele zerou. Porque o cliente entendeu, passou pelo processo de alinhamento, ele entende o que a gente quer propor com ele. E esse processo, a gente constrói uma carta com o cliente. A gente constrói essa carta de intenções. É um relatório, toda reunião tem, então, toda reunião que vocês vão fazer, ou que vocês farão, vocês vão receber o link do read.ai, que é o nosso sisteminha de inteligência artificial. Ele grava as reuniões para vocês, ele traz os highlights da reunião, ele traz, inclusive, o relatório de tudo que foi dito, com próximos passos e metas. Quando ele faz isso, ele vai colocando isso e a gente vai gerando esse documento junto com o cliente, da primeira até a última reunião. A validação, né, a proposta final, a gente faz na 5ª ou na 6ª reunião. Até aqui, gente, a gente assume o risco de dar uma consultoria, né, de dar uma orientação, de dar um apoio, de recomendar. Faz parte desse risco. Porque a gente quer mostrar para o cliente a nossa capacidade, de ficar só naquela, eu só te mostro se tudo der certo, se você fechar, blasé. Um ponto muito importante, esse período máximo, essas 6 reuniões tem que ocorrer em no máximo 60 dias. Mais do que isso, você está perdendo o time do cliente. E o intervalo... Oi? Uma dúvida, esse processo de 6 reuniões, ele é bem focado, foi pensado para conta patrimonial, né? Não. Desculpa, para gestão patrimonial. Isso aí. Boa, beleza. Conta patrimonial é vender e sair correndo. Boa. Tá? Show. Mas aqui é só gestão de patrimônio, só o produto para empresários e para médicos. Porque a gente constrói com ele... E aí, não sei se vocês já ouviram, mas assim, eu uso muito o meu exemplo. Eu venho de um lar humilde, eu sou quase mineiro, eu sou nascido em Juiz de Fora, estou mais para carioca do que para mineiro, mas venho de um lar muito humilde. O que acontece? Quando eu tive a minha primeira empregada, eu ainda dobrava a minha cama, eu ainda tirava a louça, eu ainda lavo o prato, lavava, né? Hoje eu lavo por obrigação, porque a esposa mandou lavar. Mas... Nesse caso, poxa, eu tinha uma empregada. Era uma relação jurídica minha com ela, ou comercial, de que ela foi contratada para fazer este serviço para mim. Só que eu não sabia utilizar, porque eu não fui aculturado sobre isso. Ninguém falou assim, Ede, vou te ensinar, vem cá, vou te ensinar a usar sua empregada. Eu aprendi isso na marra. E aí esse período é estressante, tanto para ela, quanto para mim. Porque ela falava, seu Ede, não precisa, não, e eu, quando eu vi, eu já estava fazendo. Eu tinha vergonha de pedir um suco. Às vezes eu sentado na sala, Neuza, traz um suquinho para mim. Vocês entendem? Isso acontece com o nosso cliente também. Lembra? Ele tem o patrimônio, mas nunca teve o acesso. Se ele já teve o acesso, se um dia ele já foi ultra rico e hoje ele é só rico, graças a aí, ele entende em 2 minutos, na 3ª reunião ele fecha. Ok? Mas esse cliente não. Esse cliente ele tem que passar eu vou usar a palavra inegociável, mas não é, né? Não está escrito na pedra isso, se o cliente tiver muita noção, aí depende muito do know-how do cliente,
mas esses 6 passos, a gente faz um esforço muito grande e uma rigidez muito grande para a gente cumprir ele, ok? Tem um treinamento só para isso, dos 6 passos, tá bom? Que a gente vai fazer já, que já está montando. Inclusive, vocês vão receber, se eu não me engano, na próxima semana, um e-book dos 6 passos. Não é para vender, tá? Que isso daí eu vou registrar esses 6 passos lá em cartório, fazer, porque eu vou vender isso depois para o mercado, que é como vender, fazer qualquer venda em 6 passos, e vender isso na internet, ficar bilionário, como tá esses coach de internet. Joia? Alguma dúvida aqui em relação a esses 6 passos? A gente depois, no futuro, a gente vai olhar ele um a um e destrinchar como ele é feito esse processo, tá bom? Edrei, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre esse período aí que a gente tem, mais ou menos esse prazo aí, para poder trabalhar o cliente, em tese, a gente daria para ele a experiência de ter essa nossa gestão. Um exemplo, eu fui lá, visitei um médico, entendi o cenário dele, entendi as dores dele, proponho para ele, para a gente poder fazer como se fosse um teste, né? E a gente ali, durante esse período, auxilia ele em algumas questões pontuais. É mais ou menos dentro disso ou não? Seria só mesmo essa assessoria, essa troca, dizendo que a gente consegue resolver ou não, mas sem dar para esse cliente essa degustação ali de como seria poder contar com essa assessoria. Tá? Não, a gente não chega a executar, tá? Execução, não. Durante esse processo, a gente pode mostrar a estratégia para ele. Perfeito. Então, no caso, ele, eu estou com um problema jurídico X, tal, você vai lá dar orientação para ele, mas não vai executar, e esse alienta para ele, se você tivesse conosco aqui, eu teria um grupo de advogados que tomariam à frente aqui, ou talvez isso não tivesse acontecido, ou a gente estaria a solução até a instância X, né? Então, seria essa mais ou menos a ideia. Correto. Perfeito. Tá ótimo, então. Obrigada. E a gente tem algum exemplo do que não faz, do que a gente não faz, não do que faz, mas, por exemplo, isso aqui a gente não faz, algum caso que é muito comum os médicos pedirem e vocês geralmente lidam com isso, isso aqui a gente não faz. Qual seria o caso mais solicitado e que a Nila, nesse caso, não atende? Muito processo contencioso, né? Às vezes uma briga judicial que ele acha que está embutido. Às vezes, por mais que a gente ajude ele a tomar a decisão empresarial, a gente não executa, por exemplo, o jurídico da empresa. Eu não vou ser o jurídico dele, do dia a dia da empresa dele. Eu vou atuar no estratégico, no tático, no operacional, do patrimônio da família na cabeça. Você entende? Na parte gerencial ali. Mas, você faz a contabilidade da minha empresa? Não. A gente pode até, se ele quiser, aí é uma outra precificação, como a gente tem clientes que a gente faz tudo. Você entende? Mas os clientes confundem muito que a gente essa estrutura que a gente quer gerar para ele, eu não faço o da empresa, por exemplo. Isso é algo muito comum que acontece sempre. E o mesmo vale para a contabilidade. Entendi. Tá? Mas não quer dizer que a gente forneça inteligência para o jurídico da empresa, tá? A gente sabe, por exemplo, se o jurídico está fazendo um bom trabalho, a gente sabe e fala para ele, seu jurídico é bom, ou não, seu jurídico é horrível, vão trocar. Vocês entendem? Idem para a contabilidade. Por que assim, né? Vocês podem usar a nossa sigla. Essa sigla, mais para frente, ela vai ser aquela exclusiva. Para quem é Life Planner, sabe, né? Só quem tem um contrato com a Prudential pode usar o logo Life Planner. O idem vai ser para o IWA, ok? Então, tá no processo disso. Somente quem tiver, né? Quem for Nila e passar por um processo educacional, isso vai acontecer mais para frente, poderá usar o logo IWA, que é a ideia de Independent Wealth Advisor. Primeiro que independente dispensa apresentação. O Wealth é uma briga muito que eu tenho no mercado, tá? E vocês podem, quando vocês forem conversar com qualquer cara do mercado financeiro, por mais que ele ache que o mercado financeiro é muito limitado, tá, gente? Os conceitos ali, principalmente com essa expansão de mercado que teve, sabe quando faz a massa e esquece de colocar alguns conceitos?
O wealth do inglês é riqueza. E riqueza é tudo. Riqueza é a empresa, é a família, é o patrimônio pessoal. E todo mundo fala assim, eu sou wealth manager, eu faço wealth management. Então, você gerencia a riqueza dele? Não, eu só faço investimentos. Isso é asset management, ok? Nós somos wealth, nós gerenciamos a riqueza dele. Independente do que ele achar que é riqueza, que a gente vai descobrir o que é rico para ele durante essas 6 reuniões. Tem cliente que riqueza é puro dinheiro. Ele quer construir um patrimônio, tá babando para deixar um patrimônio gigante para a família. Vai ter cliente que ele quer ter tempo de qualidade com os netos, porque para um filho ele não conseguiu ter. E advisor, o advisor é o conselheiro, ou consigliere, né, vem do italiano. Por que é advisor e não assessor? Porque eu não quero só assessorar. Assessor é aquele que dá suporte. Né? O cliente tem a demanda, ele vai lá e resolve. O consultor, o cara só consulta. Nós somos conselheiros. Nós tomamos o risco de dar uma opinião. O que você acha disso? Eu acho isso. Pode ir para esse caminho. Se der errado, eu estou do seu lado. Ok? Por isso essa sigla IWA, ela tem um ponto muito importante. Ela constrói 3 pontos que é: a gente não depende de ninguém, então o cliente remunera a gente, eu olho para a riqueza total e eu sou um conselheiro confiável. Joia? Podem colocar no LinkedIn, podem colocar em Instagram, seja onde vocês quiserem colocar, IWA, e coloca lá Independent Wealth Advisor, se quiser marcar lá, colocar o @Nila, pode, e depois, mais para frente, vocês vão conseguir colocar, a gente vai dar o papelzinho que vocês colocarem o Rzinho lá de marca registrada. Só para rapidamente... Os eventos também. Diga. Os eventos são presenciais, só acontecem em São Paulo, eles são marcados, eles podem ser marcados em qualquer região, desde que registrados aí com a empresa. Você diz o dos médicos? Os eventos que são no restaurante, sim. Lembra, esse evento é só para médico. Pode sim, não. Inclusive, você tem que fazer aí. O restaurante tem que ser aí na sua cidade. Então, vamos fazer em BH aí, escolhe 3 restaurantes, a gente faz aí. Se bem que em BH aí o negócio é boteco, né, não? E um torresmin, e uma cachaçinha. E aí, dentro da cultura tem baixa gastronomia, mas tem tudo, né? Mas aí é presencial, tá? Você faz aí, você escolhe os 3 restaurantes aí da sua região. Certo, beleza. E eu não consegui estar presente, eu apareço aí, de repente, aí é uma exigência, né, um ponto legal. Aí quem faz isso é o time, tá? Tem que ter uma área exclusiva, tá, gente? Isso é muito importante. Tem que ter uma área separada, tem que ter uma área de telão, que aí, quando tem isso, eu consigo entrar em vídeo e fazer uma apresentação, contar a nossa história, tá? Certo. Primeiramente, tem que ter os médicos, né? Mas isso a gente caça. Isso dá-se um jeito. Joia? Eu tô chegando hoje, para quem não me conhece aí, eu ainda tô me familiarizando. Todo mundo aqui tá chegando hoje, relaxa. Tá, beleza. Então, aí vamos falar de dinheiro, né, que é muito importante reforçar com vocês. Apesar da apresentação que vocês receberem destacar, o que eu quero mostrar? 16,5 no primeiro ano, de novo, né, para vocês já ouviram isso, mas isso equivale a 55% do nosso lucro operacional, né, quer dizer, se a gente fosse sócio, e aí eu tiro todos os custos, 55% é de vocês, 8% a partir do segundo ano, 5% a partir do terceiro ano, ok? Aí é vitalício enquanto o cliente for cliente. Essa elegibilidade está aqui, ela não está em contrato, isso não está aqui para que a gente, para os próximos, né, para o futuro, principalmente quando a gente lançar o modelo de IPO, vai ter essa questão de manutenção. Isso não prevê o contrato de vocês, fiquem relaxados em relação a isso, mas isso vai acontecer no futuro. Ao menos um negócio no semestre para se manter o comissionamento. É um negócio por semestre, tá? Um negócio a cada 6 meses para conseguir renovar. Mas isso daí será o futuro, mas já está aqui, porque já essa apresentação a gente vai usar para o próximo ano. Aqui é uma soma, né? Só para vocês verem, se isso tem na apresentação de vocês também, esse sistema acumulativo. Gente, se vocês conseguirem trazer um negócio por bimestre, de média de 16 mil, no primeiro ano vocês conseguem levantar 110 mil reais e 53 mil reais só no segundo ano. Lembra, o segundo ano, gente, é só manutenção. E fizer de novo os mesmos 6 negócios, gera 12 negócios, né? Já faz um por mês, já sai para 205. Então, é fácil? Não, é difícil para chuchu, mas também não é impossível.
Porque você tem um mercado, você tem um cliente que sabe que é um mercado de oceano azul, ninguém está ofertando isso para esse cliente, é um produto novo, diferente, e o cliente busca isso. Ok? Aqui é o bônus. Então, para quem bate, né, entrega esses resultados, além de todo o comissionamento, além de todas as renovações, você tem os bônus trimestrais. Então, se fechou 3 negócios, de no mínimo gerou 80 mil mensais, não pode ser somado, né? No último mês, somou os 80 mil, não tem problema. Ganha lá 3% sobre o ticket de 80, depois soma-se, né, os 5% sobre tudo, depois soma-se 7% sobre tudo, e 10% sobre tudo, gerando aí mais quase 60 mil reais ao ano só de bônus, tá bom? Então dá para tirar mais ou menos, em média, 320 mil reais no primeiro ano, somados bônus e comissionamento, pra você ter uma ideia. Aí no próximo ano tem mais, com 320 você tira aí mais quase 30 mil reais disso, né? Joia? Aqui é um exemplo, né? Se foi construindo, como é que ganha o bônus e não ganha. Eu estou passando porque eu já estourei a 1 hora de treinamento e a Mari briga comigo. Joia? Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Opa. Deixa eu voltar para minha tela. Apareço aí? Sim. Sim. Pronto. Alguma dúvida? Então, a ideia hoje é passar rapidamente, né, trazer um pouco dessa cultura, dessa observação dos produtos. Nós vamos nos aprofundar nos detalhes, né, com os treinamentos comerciais, com as estratégias, mas é trazer essa solução para vocês. Alguma dúvida em relação a isso? Comprar um treinamento inicial foi ótimo. Então, né? A gente fica sem... como eu te disse bem no início, na hora que a gente falou lá do relógio suíço e tal, né? A gente deixa a parte... nessa introdução, a gente nem foca tanto na parte comercial, até porque a gente não conhece ainda como é feita a operação. Então, agora, Isso. um panorama maior da operação, acho que a gente consegue, né, pensar como que a gente estrutura aí para prospectar, para atingir esse público. É uma nata de público também, eu não sei os outros, mas pelo menos para mim não é o dia a dia, não é o comum, né, mas a gente consegue, com um network, com um, com o outro, a gente consegue chegar ali. Então a minha visão é positiva, né, agradeço aí de participar também. Obrigado. Joia? Alguém quer acrescentar mais algo? Não, tudo certo. Na quinta-feira tem mais a outra parte do treinamento e tem uma continuidade ou... Aí sim, quinta-feira tem a parte a gente vai falar do Nila Bank, né, das soluções. Aí, gente, semana que vem já é Natal, depois Ano Novo e depois a primeira semana de janeiro, que é pecado, né? Então eu vou trabalhar, mas eu sei que todo mundo vai estar tirar aquela descansada, aquela coisa assim. Então o treinamento volta, aí vocês vão receber na sexta-feira, se eu não me engano, ou durante o grupo, durante a semana que vem, a agenda de treinamentos para a segunda quinzena de janeiro. Aí vai envolver o treinamento de vendas, né, com os 6 passos, os treinamentos comerciais de gestão de patrimônio e os treinamentos comerciais do Nila Bank. Para quem quiser antecipar, tem alguns antigos, né, alguns recentes, né, antigos assim, que não são tão atualizados, mas e é sempre diferente. Então, por exemplo, o Michel e o Davi já participaram de um onboarding e hoje foi diferente. Então, a gente está sempre trazendo algo diferente, até para não ficar repetitivo. Então, mas tem algumas gravações lá no YouTube, que vocês podem acompanhar. Joia? Perfeito. Perfeito, obrigada. Lu, agora que eu vi, você está aí, né, Lu? Legal, Edrei, que eu pelo menos eu não percebi o momento que você falou, mas acho que é interessante é que você está junto nas reuniões, né? Então, as primeiras reuniões ali, a pessoa não fica sozinha, né? Eu tive a experiência de um cliente que foi muito positivo, o Edrei participou, fez todo o storytelling ali, fez toda a diferença a presença do Edrei, e isso é muito bom também. A beleza ajuda, né, Davi? Viu? O Pedrei está aqui, né? Na verdade. Depois eles poderiam passar para nós
supostas e corriqueiras objeções que possam ocorrer. Acho que vai ser legal isso daí também. Legal. Isso é importante, sim, a gente montou isso da parte de banking e gestão de patrimônio, a gente vai montar isso também, que isso é bem legal. Perfeito. Lu, obrigado. Eu que agradeço, estou extremamente empolgada. Pode ter certeza que eu vou estar trabalhando também, viu, esse final de ano. Boa, arrebenta aí, minha amiga. Vou estar contigo aí nessa. Feito, gente. Obrigada pelo treinamento, maravilhoso. A apresentação excelente. A gente fica mais motivado ainda para estar crescendo junto com a empresa. Legal. Isso que o Davi falou é importante, porque assim, todos vocês recebem, ou pelo menos eu jogo lá no grupo, o link da minha agenda. Então nem precisa de me ligar, você tem a agenda tal dia, não, abre lá, viu, coloca lá a reunião, só me manda um áudio para eu não cair de paraquedas também, saber quem é o cliente. Ó, esse cliente assim assado, eu me preparo e a gente entra. Combinado? Combinado. Gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês, um bom final de terça-feira. Igualmente, para vocês também. E eu fiquem à vontade depois, quiser mandar, e daqui a pouco tá no grupo essa apresentação, tá bom? E o vídeo, se eu não me engano, até quinta-feira está no YouTube, a Mari joga lá no grupo para vocês. Perfeito. Obrigada, Edrei. Valeu, galera. Uma boa noite para todo mundo, hein? Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Opa, valeu, Andrei. Um abraço, meu amigo. Tô tentando saber Valeu. que eu... Ah, tá. Depois a Mari tem que editar para parar a gravação.